gente continuar um tema que nós iniciamos mês passado, que nós estávamos conversando sobre tuberculose, o manejo clínico, né, do diagnóstico ao tratamento na atenção primária em saúde, e muitas das dúvidas dos colegas foram em relação ao tratamento da tuberculose latente. Então, é uma demanda presente na atenção primária, e a gente hoje foi convidado a falar especificamente da tuberculose latente, como é que a gente pode identificar quais são esses indivíduos, como é que a gente pode realizar o manejo, desde diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses indivíduos na atenção primária em saúde. Bem, trouxe aqui primeiro uma atualização mostrando, né, que dentre os países da América Latina, o Brasil, das Américas, na verdade, o Brasil é o único país das Américas que está listado nos países prioritários para o controle da tuberculose. Essa lista aqui da OMS. Por quê? Devido à sua alta incidência de tuberculose e também a incidência de tuberculose e com a infecção por HIV. Os países do BRICS, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia, concentram 46% de todos os casos de tuberculose no mundo e 40% das mortes por TB no mundo. Nós tivemos, em 2020, cerca de 10 milhões de casos de tuberculose. E até 2019, a tuberculose era doença como primeira causa de óbito por um único agente infeccioso. Desde 2020, foi ultrapassada pela Covid-19. A OMS considera o Brasil um país prioritário para esse controle da tuberculose. Hoje concentra 1/3 dos casos de todas as Américas. Esses são nossos dados do nosso último boletim epidemiológico da tuberculose. Foram 78 mil casos notificados novos em 2022, aumento de quase 5%. Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima apresentaram os maiores coeficientes de incidência, aqui demonstrados aqui no mapa à direita. Ela é a segunda causa, como a gente mostrou, a causa mais letal, seguido por um agente infeccioso, atrás apenas da Covid-19. Essa é a nossa tendência, coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, aqui no Brasil, de 2012 a 2022. A gente teve um decréscimo importante aqui no ano de 2020, provavelmente relacionado à Covid-19, e desde 2021 estamos no crescente de recuperação dessa incidência, chegando aqui a 36,3 casos para cada 100 mil habitantes. Enquanto aqui no Pará, nós tivemos um decréscimo importante aqui em 2020, e em 2022, uma recuperação parcial, já que nós vínhamos numa crescente de casos no período de 2012 até 2019. E em óbitos, a gente percebe que em 2021 nós tivemos aqui o ápice, 2,38, maior coeficiente de mortalidade por tuberculose nos últimos 10 anos. No Brasil, foram 5 mil mortes em 2021. E é a primeira causa de morte entre pessoas que vivem com HIV/AIDS. Devido a todo esse contexto, a gente tem algumas perguntas, né? O que é a infecção latente pelo hemituberculose? O que difere infecção latente por TB doença, que é como a gente encontra na maioria dos guidelines, nos livros, nos artigos? A ILTB, que a gente vai utilizar essa sigla aqui na aula, que é a TB latente, infecção latente pela Mycobacterium tuberculosis,
ocorre quando uma pessoa se encontra infectada pelo bacilo. Então, em algum momento da vida, geralmente na infância, essa pessoa entrou em contato com hemituberculoses, bactérias do complexo hemituberculoses. O complexo ele é composto não só pelo Mycobacterium tuberculosis, também o Mycobacterium africano, Mycobacterium bovis. Essa pessoa foi infectada e esse bacilo permanece viável lá no tecido pulmonar, na maioria das vezes, sem causar doença no organismo. Contido por conta de uma especialidade do sistema imunológico de controle dessa infecção. Essas pessoas infectadas, em geral, permanecem saudáveis por muitos anos, com imunidade variável à doença. Contudo, se tiver algum desequilíbrio nessa imunidade, ou ainda a imunidade do hospedeiro, ou ainda exposição prolongada a outros agentes, ou ainda aquisição de mais formas bacilares, reinfecções, pode ocorrer o rompimento dessa tolerância imunológica e esse indivíduo adoecer. Estima-se que, a partir de um paciente fonte, tá, que é esse pessoa aqui, sintomático respiratório, bacilífero, tá? Lembrar que de todas as formas de tuberculose, a forma que é transmissível para as outras pessoas é a forma pulmonar e laríngea, que são bacilíferas. Essas pessoas, de 85% a 90%, 10 a 15 pessoas ao ano serão pessoas sem ILTB, entrarão em contato e não manifestarão doença, tá? Não irão adquirir a infecção. 10 a 15% são aquelas pessoas que vão se infectar pelo Mycobacterium tuberculosis, bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis, irão adquirir a doença, a infecção, tá? Mas não irão manifestar a doença. Contudo, 5 a 10% desses indivíduos aqui poderão manifestar doença em 2 a 5 anos. E outros 5 a 10% poderão manifestar a tuberculose doença em algum momento ao longo da vida. Em especial, naqueles casos, e aí foi onde a gente percebeu um boom novamente de casos de tuberculose, a partir da década de 80, com o advento e a epidemia da AIDS. Então, em pessoas vivendo com HIV/AIDS, 10% ao ano pode ocorrer a reativação dessa tuberculose latente, que era um foco latente, em tuberculose doença. Bom, aí a gente precisa lembrar aqui, que eu trouxe aqui a definição do nosso manual. O que é o contato? O que é o contactante? Né? Essa pessoa que foi exposta ao caso índice, ao caso fonte, no momento da descoberta do caso de tuberculose. Esse convívio ele pode ocorrer em casa, em ambientes de trabalho, em instituições de longa permanência, a exemplo, asilos, a exemplo de hospitais, a exemplo de casas penais, penitenciárias, casa de repouso, centro de dependência química, tá? Em escolas, dentre outros. A quantificação da exposição de risco é variável, a gente não tem na literatura quantas horas por dia, mas é um contato íntimo, prolongado. Tá? A avaliação do risco de infecção deve ser individualizada, considerando-se a forma da doença, do caso fonte, o ambiente e o tempo de exposição. Tá? Já que a tuberculose é a aquisição dessa infecção por meio de gotículas e aerossóis. Tá?
Como é que a gente vai priorizar essa avaliação desses contatos? Aí temos alguns grupos que a gente tem que ficar atentos, tá? São as pessoas de todas as idades com sintomas sugestivos de tuberculose. É aquele indivíduo, se a gente está no território, aqueles coabitantes, aqueles que estão com sintomas respiratórios, febre, tosse, perda de peso, sudorese noturna, 3 ou mais semanas, eles são sintomáticos respiratórios e merecem uma avaliação para a investigação da tuberculose doença. Pode já estar com a doença instalada. Crianças menores de 5 anos de idade, a gente precisa investigar se eles não estão infectados e com risco de evoluir para a tuberculose doença. A gente precisa saber se eles já estão infectados pelo Mycobacterium tuberculosis. As pessoas vivendo com HIV, que a gente vai ver mais à frente, que é um grupo especial, a partir do nível de linfócito TCD4, inclusive, eles têm um risco tão mais elevado que se o CD4 for abaixo de 350, a gente nem precisa rastrear ILTB, já tem indicação de tratar ILTB. Pessoas portadoras de condições consideradas de alto risco, como comprometimento imunológico, conhecido ou suspeito. A exemplo, doenças reumatológicas, necessidade de corticoterapia prolongada, paciente em uso ou com necessidade de imunobiológico, com necessidade de transplante, paciente em com diagnóstico de alguma neoplasia, exemplo de oncohematológico, tumor sólido. E ainda os contatos de casos índices com TB-MDR, tuberculose droga resistente ou extensivamente droga resistente, tá? Que aí a gente também precisa fazer essa avaliação desses contatos. E por que a gente precisa tomar todos esses cuidados? Porque a cada segundo, esse dado aqui do OMS de 2017, cada segundo uma nova pessoa se infecta pelo Mycobacterium tuberculosis. 56 milhões de pessoas estão sob risco de adoecimento, justamente que já estão infectadas. 11% estariam infectadas, inclusive com cepas isoniazida resistentes. 1/4 da população mundial está infectada pelo hemituberculose. E aí, o percentual desses indivíduos irá adoecer com a tuberculose, a manifestar a doença, irá desenvolver a doença. Aquele foco latente irá se desenvolver e perpetuar uma multiplicação desse Mycobacterium tuberculose, uma ação tecidual, doença. Essa pessoa pode se tornar bacilífera e continuar a transmissibilidade do agravo. Aqui é o mapa global da prevalência da ILTB. A gente percebe aqui que onde tem as maiores prevalências de infecção latente, principalmente aqui, olha, no Sudeste Asiático, Sul e Sudeste Asiático, aqui os países da Oceania, África Subsaariana, Leste Europeu e aqui na América Latina. Então, por isso, a gente comentou da outra vez sobre o nosso panorama da tuberculose, as nossas estratégias a nível mundial, que é o The End TB Strategy, que é da OMS, e o Plano Nacional, que é o Brasil Livre de Tuberculose, que é de 2021, que é a nossa estratégia operacional para o SUS, para a eliminação da tuberculose, controle da tuberculose de 2021 a 2025. Esses manuais, essas recomendações trazem o que nós podemos diminuir a carga da doença tuberculose a nível de Brasil, nível de mundo. E dentre as diferentes estratégias, além do reconhecimento precoce das pessoas doentes, tratamento adequado, diagnóstico cada vez mais precoce, molecular, que possa inclusive avaliar resistência à rifampicina, TDO, tratamento diretamente observado, e avaliação
preponderante dos contatos daqueles indivíduos com maior chance e incidência de tuberculose, populações específicas que vão se beneficiar do tratamento da tuberculose latente. Porque a gente sabe, e aqui é o estudo, né? Nossa meta até 2035, com essa estratégia em TB, é que a gente consiga reduzir 95% de casos de tuberculose. Como é que a gente pode atingir esses indicadores? Aí são modelagens matemáticas, né? Se a gente só mitigar fator de risco, desnutrição, se a gente diminuir condições socioeconômicas, melhoria das condições socioeconômicas, socioambientais, a gente não vai atingir. Se eu agir só prevenindo a infecção, a gente vai reduzir essa curva aqui laranja. Se eu tratar a tuberculose latente, só essa medida, olhem só, ela já tem um amplo impacto aqui, ó. Mas eu vou chegar ao que a OMS preconiza aqui, 90%, né, mais ou menos, de redução de casos de tuberculose só em 2050. Se eu tratar todos os indivíduos com TB ativa, eu também tenho uma curva mais pronunciada, mas vou demorar também. Agora, olhem só o efeito se a gente combinar essas estratégias. Tratar todos os indivíduos com doença ativa e tratar TB latente. Essa é a nossa chave, é o nosso ponto alto, é o nosso alvo até 2030 para que nós consigamos alcançar essa diminuição da morbimortalidade por tuberculose. Olhem só quanto a associação dessas duas estratégias vai impactar na diminuição de casos de morte por tuberculose. E a gente já sabe, já tem evidências consolidadas, olha, que remontam recomendações de 1992, 1993, tratamento da ILTB com isoniazida em pessoas vivendo com HIV, crianças contactantes de pessoas com TB no domicílio. Então, já temos estratégias há mais de 30 anos, já bem estudadas, já reconhecidas, que são efetivas. E por que pensar na ILTB? Porque abordar a infecção latente como um reservatório de TB é fundamental para acabar com a doença. Se eu consigo identificar quais são as pessoas que estão em maior risco de desenvolvimento da tuberculose, doença, eu vou naqueles indivíduos lá que têm maior risco, eu vou avaliar, esses indivíduos já estão infectados pelo M-tuberculose? Se eles já estão infectados, mas não estão manifestando doença, eu descarto a TB ativa e eu começo o tratamento da ILTB, eu vou bloquear essa história natural da doença. Esse indivíduo não vai adoecer da tuberculose doença. Dessa forma, é preciso uma abordagem agressiva da ILTB para o controle bem-sucedido da tuberculose a longo prazo. Se a gente só se preocupar em tratar aquele que já está com sinal e sintoma de doença, a tuberculose doença, a gente viu, vai ter efeito sim na comunidade. Só que eu não vou esgotar, porque ainda tem aquele indivíduo que já está infectado e a doença ela está progredindo lentamente. E se não for atendida a carga atual da ILTB sozinha, se não for atendida a carga atual da ILTB sozinha, provavelmente impedirá o alcance dos objetivos globais de eliminação da tuberculose. Já que esses indivíduos, quase 1/4 da população mundial, já estão infectados, a qualquer momento eles podem desenvolver a TB doença. E aqui mostrando, gente, as pesquisas estão em andamento para avanços da eliminação da TB como problema de saúde pública. E aqui o ponto que a gente precisa agir. Biomarcadores que indiquem maior risco da TB ativo. E aqui é o nosso foco, aqui, olha, da TB latente para a TB doença. Tá?
E como é que a gente pode fazer isso? Existem duas estratégias disponíveis no Sistema Único de Saúde para a gente diagnosticar ILTB. Um é a prova tuberculínica, que é a intradermorreação, né, com um pool lisado de hemituberculoses. É feita aqui uma inoculação intradérmica e com 72 a 96 horas é feita a contagem da induração. Tá? A gente vai medir a pápula, o tamanho dessa pápula. Aí, com isso, a gente vai avaliar a prova tuberculínica, a reação celular mediada após exposição a esse antígeno de hemituberculoses. A gente vai conseguir, dessa forma, saber se esse indivíduo já, após a exposição a esses antígenos, ele já tinha uma produção prévia, já tinha uma ativação prévia de linfócito T, de linfócito B, com produção de anticorpos e uma resposta imune imediata, uma resposta de hipersensibilidade. E aí vai nos representar, opa, esse indivíduo já teve contato com hemituberculoses, provavelmente está infectado. Tá? E aí nós temos ponto de cortes. Aí depende a gente vai ver mais à frente. Tá? Depende das populações. Às vezes a gente vai utilizar o ponto de corte de 5 milímetros ou mais para dizer que é positivo, um PPD, ou 10 milímetros. Tá? Qual é o problema dessa técnica? Tá? Ela é operador dependente, então tem que ter um treinamento, tá? Para fazer primeiro, a aplicação desse guisado, esse pool, tá? Também um treinamento para a leitura, porque a gente não pode fazer a leitura só da hiperemia, tem que ser da induração da pápula, tá? E aí também isso exige um treinamento, um treinamento técnico, porque senão faz uma interpretação errada, faz uma mensuração errada, vai ter uma interpretação errada desse teste. Tá? Ela é paciente dependente, então, se o paciente tiver uma resposta imunológica também muito comprometida, a exemplo da infecção pelo HIV, se tiver uso de imunossupressor muito, com muita ação para a imunidade celular, essa resposta ela pode ser negativa e ser falsa, ser um falso negativo, apesar desse paciente já estar infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, ela pode ser negativa, mas não refletir a realidade. Então, ela é paciente dependente dessa forma imunitária e também a pessoa tem que retornar para fazer sua leitura em 72 a 96 horas. Então, a gente precisa também que o paciente retorne ao serviço de saúde no tempo adequado para a gente fazer essa leitura. Porque se não voltar para fazer a leitura no prazo adequado, vai interferir na nossa interpretação de leitura. Então, por conta disso, mas é uma técnica muito difundida, fácil de execução, ela não é cara a nível de sistema único de saúde, tá? Não precisa de muita tecnologia, desde que você tenha a dispensação, né, do antígeno para a realização. Ela consegue ser realizada em localidades de diferentes vias de acesso. Tá? Precisa só ter essas garantias de conservação do material, treinamento das equipes, para que a execução e a leitura sejam adequadas. Tá? Muito difundida, na maior parte dos serviços de saúde já tiveram contato, né? Não todos os serviços de saúde têm disponível,
prova tuberculínica, mas sabe as unidades, centros de referência, tá? E é disponível em algumas UBSs, né? Unidades básicas de saúde, municipal de saúde. Não é comum ter na ESF, tá? Mas algumas podem ter. Mais recentemente, desde 2019 e 2020, o IGRA, que é o Interferon Gamma Rapid Assay, é uma metodologia que foi incorporada ao SUS, que permite, nos auxilia a ter a interpretação se esse indivíduo já foi infectado pelo Mycobacterium tuberculosis através de um teste, que é aqui, ó, uma coleta de sangue aqui nesses tubos de ensaio, tá? Que tem compostos com algumas células, tá? E a partir dessa exposição dessas células a esse sangue, a gente vai ver em alguns antígenos se há produção de interferon gama pelos linfócitos do indivíduo, tá? Então é um teste laboratorial para a gente saber se esse indivíduo, após a incubação, tá? Aqui é uma reação de incubação, a gente vai avaliar se tem a produção do interferon gama, que é uma citocina produzida geralmente pelo macrófago, pelo linfócito, após entrar em contato com M. tuberculoses para ativação e recrutamento de outras células de defesa. Tá? E aí, o IGRA ele vai dar essa ideia para a gente. Esse indivíduo, essas células desse indivíduo, esses linfócitos, monócitos presentes no sangue, quando eles entram em contato com esse antígeno, eles produzem interferon gama. É essa a nossa interpretação aqui. Então, se ele tem a produção do interferon gama, provavelmente esse indivíduo, esse linfócito, esse monócito, ele já tinha sido ativado. Então, esse indivíduo é infectado pelo M. tuberculose. E aí, através da produção desse interferon gama, que a gente vai conseguir fazer a predição se esse IGRA é positivo ou reagente ou negativo, ou ainda ele pode ser indeterminado, quando não houve produção de interferon gama e o controle não foi também adequado. Tá? Então, por isso que são 4 frascos. Tá? O IGRA, ele é um teste também incorporado ao SUS, ele está disponível, só que para algumas populações especiais, a gente vai ver mais à frente. O custo, ele é muito maior, tá? Só que ele não é operador dependente, ele não necessita de uma leitura, um retorno do paciente ao serviço de saúde, a partir de um exame laboratorial, tá? Mas ele tem algumas interferências, então tem que ter todo aqui no Pará, no SUS, onde é que é feito? Via LACEN, Laboratório Central do Estado. Então tem todo um protocolo, esse material ele tem que ser coletado, ele tem que ser incubado, porque a gente precisa ativar essas células, tá? Tem uma temperatura e tem que ser enviado logo para o LACEN. Então tem todo um contexto, não pode ser resfriado, tá? Não pode ser congelada essa amostra, tem que ter algumas preparações que tem que tomar cuidado para não inviabilizar o teste. Tá? E a gente precisa desses tubos de ensaio especiais, não é qualquer tubo de ensaio, tá? Então, são 4 tubos de ensaio diferentes, cada um tem uma capacidade de ter um controle positivo, outro tem um controle negativo, outra é o mitógeno. Então, a gente precisa ter todo esse aparato para que a gente consiga ter esse resultado do IGRA. E são populações especiais, tá? A gente vai ver mais à frente.
Então, aqui, gente, em resumo, como é que a gente vai avaliar? Enquanto no teste de tuberculínico, aqui, olha, em 48 e 72 horas, a gente vai ter, após a exposição do antígeno, eu vou ter células T de memória, ativação dessa resposta de hipersensibilidade. Enquanto que o teste de liberação de interferon gama, a gente vai avaliar em 16 a 24 horas, a partir de células T efetora, a produção e liberação do interferon gama. Tá? Por quê? Se a célula apressadora de antígeno já entrou em contato com hemituberculoses, ela vai dar essa nossa interpretação, né? Se esse indivíduo já está infectado pelo hemituberculoses, macrófagos, células apressadoras de antígeno, lá atrás já apresentaram epítopos antígenos por linfócito T de memória. Então, ele já tem essa informação. E aí, quando tiver a exposição a esses antígenos de hemituberculoses, aqui, quer seja na intradermorreação ou ainda a nível aqui laboratorial, se eles já foram sensibilizados previamente, haverá uma expansão da resposta imune, tá? Porque ele já tinha sido ativado anteriormente com produção. Aqui, no caso do PPD, uma expansão clonal, então a imunidade vai ser mais pronunciada, essa reação de hipersensibilidade com mais ativação de outras células da imunidade inata, células T também, e aqui com produção de interferon gama. Então, desta forma, nós temos alguns critérios diagnósticos aqui, os algoritmos, tá? Para diagnóstico da ILTB, a gente vai passar os principais fluxogramas, tá? Então, no diagnóstico da ILTB, aqui, ó, em crianças menores de 10 anos, contato com TB ativa, tá? Então, são aquelas crianças que são coabitantes, que são contactantes, pacientes com tuberculose ativa, em especial as formas bacilíferas, laringe e pulmonar. Então, a gente vai primeiro avaliar se a criança tem ou não sinais e sintomas de tuberculose. Se ela tiver perda de peso, febre, tosse, ela vai aqui na investigação de TB ativa. Se na minha investigação de TB ativa eu confirmo que essa criança tem TB ativa, eu vou notificar e tratar TB ativa. E no Brasil, as crianças com menos de 10 anos, o diagnóstico da tuberculose, ele é por um outro tipo de critério, é o critério de pontos. Tá? Aí envolve PPD ou IGRA, envolve raio-x de tórax, envolve epidemiologia, pode ou não ter diagnóstico molecular, RMTB no escarro, tá? Aí, fechou tuberculose, eu vou notificar e tratar tuberculose. Se eu descartei tuberculose, eu vou prosseguir a investigação. Se a criança está com sinal e sintoma, eu tenho que saber o que ela está apresentando, tá? Agora, se essa criança não tem sinal e sintoma de tuberculose, ela é só contactante, a mãe dela, o pai dela, o avô, tá com tuberculose, e eu tenho essa criança menos de 10 anos no domicílio, e a gente investigou, ela não tem nenhum sinal e sintoma, a gente vai começar pelo raio-x de tórax. O raio-x de tórax é alterado, ou seja, tem condensação, tem escavação, tem linfonodomegalia perilar, eu vou prosseguir a investigação. A gente pode estar diante de uma TB ativa. Tá? Então, precisa do raio-x de tórax. O raio-x não tem alteração, aí sim a gente vai fazer a investigação com a prova tuberculínica ou IGRA. Pode ser ou um ou outro. Tá? Se a prova tuberculínica for maior ou igual a 5 milímetros ou IGRA for reagente ou positivo, aí eu vou notificar e tratar ILTB. Só que se a prova tuberculínica for menor que 5 milímetros ou o IGRA for negativo, eu vou repetir a prova tuberculínica ou IGRA em 8 semanas,
Por quê? Porque ele é um contactante de um paciente que está no domicílio, tá tratando tuberculose, é bacinífero, tá? E naquele momento eu posso ainda não ter a informação, a ativação imunológica. Para eu ter certeza, eu vou repetir com 8 semanas. Se houver uma conversão da prova tuberculínica ou IGRA, era negativo, agora passa a ser positivo. Ou a prova tuberculínica passa a ser maior ou igual a 5 milímetros, eu vou notificar e tratar ILTB. Não houve conversão. Aí eu não vou tratar ILTB, vou orientar sinais e sintomas de tuberculose e vou acompanhar essa criança. Tá? Temos ainda aqueles indivíduos adolescentes e adultos. Adolescentes mais de 10 anos e adultos. Podem ser os contactantes, tá? Ou ainda que a gente vai ver nos grupos especiais. Se tem sinal de tuberculose ativa, tá tossindo, tá com febre, tá perdendo peso, sudorese noturna, febre vespertina, eu vou investigar a tuberculose ativa, tá? Aqui à direita. Não tem sinal e sintoma de tuberculose ativa. Aí eu vou realizar a prova tuberculínica, tá? Se a prova tuberculínica for maior ou igual a 5 milímetros, vou realizar o raio-x de tórax. Raio-x sem alteração, eu vou notificar e tratar ILTB. Opa, o raio-x é alterado. Será se a gente não está diante de um indivíduo com TB doença? A gente tem que prosseguir a investigação. Você pode prosseguir a investigação com tomografia, você pode prosseguir a investigação até com exames baciloscópicos, tá? Ah, mas o paciente não tem nenhum sinal e sintoma, mas você tem que ir atrás, tá? Ele não tem sinais e sintomas de TB, fez a prova tuberculínica e deu menor que 5. Eu vou repetir a prova tuberculínica em 8 semanas, é igual na criança, tá? Se houve conversão da prova tuberculínica, eu vou fazer o raio-x de tórax. Raio-x alterado, eu vou prosseguir a investigação. Raio-x normal, eu vou tratar a ILTB. Então, sempre a gente tem que descartar a TB doença. Descartou a TB doença, aí sim a gente vai tratar a ILTB. Não houve conversão da prova tuberculínica. Aí eu não vou tratar ILTB. Vou orientar sinais e sintomas de TB e acompanhar esse indivíduo. Percebam que aqui é com prova tuberculínica, tá? Adolescentes e adultos, em geral, a gente vai fazer essa investigação com prova tuberculínica. E em grupos especiais que a gente vai fazer o IGRA, tá? Agora, se é uma pessoa vivendo com HIV com CD4 maior que 350 células por milímetro cúbico, se tem sinais e sintomas de TB ativa, eu vou investigar a TB ativa, tá? Se eu cheguei à conclusão que é TB, eu vou tratar e notificar para TB. Se a TB está excluída, eu vou prosseguir as nossas investigações, tá? Agora, ele tem mais que 350 de CD4, não tem sinais e sintomas de TB. Eu posso realizar ou a prova tuberculínica ou IGRA, tá? Se a prova tuberculínica for maior que 5 ou IGRA reagente, vou fazer o raio-x de tórax. Se o raio-x for alterado, eu vou prosseguir a investigação. Podemos estar diante de um indivíduo com TB doença, tá? Raio-x sem alteração, aí eu vou notificar e tratar ILTB. Se a prova tuberculínica for menor que 5 ou IGRA negativo, eu não vou tratar ILTB e vou repetir a prova tuberculínica ou IGRA anualmente, tá? Para a gente ver se em algum momento esse indivíduo vai entrar em contato com hemituberculose, vai ficar latente. Aí, se houver soroconversão, a prova tuberculínica passou a ser maior que 5 ou IGRA reagente, a gente vai tratar ILTB. Aí faz parte do acompanhamento desses indivíduos.
Mas isso para as pessoas vendo com HIV com CD4 maior que 350. Aí vem aquela pergunta. E menor que 350, o que a gente faz, Júlio? Eu descarto a TB doença, diagnóstico, faço lá uma investigação, o paciente não tem sinal e sintoma de TB doença. Descartei a TB doença. Raio-X de tórax. Normal, tá? Ou não é suspeito. Ele já entra, não precisa fazer nem prova tuberculínica, nem IGA. Ele já vai para o tratamento da ILTB, devido ao risco, por conta da imunodeficiência, de reativação de foco latente. Tá? Aqui a gente usa da epidemiologia, porque ele está tão adoecido do ponto de vista, por conta da infecção pelo HIV, que ele tem, a gente colocou, né, na última aula, 28 vezes mais chances de desenvolver tuberculose do que a população geral, de adoecer de tuberculose. Então, esse indivíduo, por conta de todos a nossa literatura, nossas evidências, ele já tem indicação do tratamento da ILTB, sem prova tuberculínica e sem IGRA. Só que tem que descartar sempre a TB doença. Agora, se é um indivíduo que está em uso de imunobiológico ou vai iniciar imunobiológico, imunossupressor ou pré-transplante de órgãos, eu tenho que fazer avaliação clínica. Tem sinal e sintoma de TB ativa? Se tiver, eu vou tratar. Se não, eu vou prosseguir a investigação. Aí eu faço prova tuberculínica, o IGRA e raio-X de tórax. Raio-X sem alteração sugestiva de TB ativa, tá? Aí eu vou avaliar o IGRA ou o PPD. Se for maior que 5 ou reagente, eu vou tratar ILTB. Se for menor que 5 ou IGRA negativo, eu não vou tratar ILTB e vou repetir anualmente. Agora, se o raio-X tem alteração sugestiva de TB, eu vou investigar TB ativa. Aí aqui, Júlio, quais são os pacientes que entram? São vários. São aqueles que vão usar imunobiológico, pode ser anti-TNF, anti-LDs, anti-JAK, pode ser imunossupressor metotrexato, azatioprina, tacrolimus, ciclosporina, candidato a transplante de órgão sólido ou órgão hematopoiético, tá? E ainda aqueles que estão fazendo imunossupressor, a exemplo de quimioterapia também, tanto para tumor sólido quanto para oncohemato. Aí as recomendações para esses casos, olha, iniciar o tratamento da ILTB antes do início do tratamento com os medicamentos imunobiológicos ou imunossupressores sempre que possível. Isso aqui é da nossa nota técnica, tá? Do Ministério da Saúde, de 2023. O tratamento da ILTB deve ser realizado antes da terapia anti-imunossupressora. Se não for possível, completar pelo menos um mês de tratamento da ILTB. Isso já diminui muito a chance desse indivíduo abrir o quadro da TB doença. Porque esse paciente já estava infectado. Aí a gente vai imunodeprimir ele, aquele foco latente vai se multiplicar e esse indivíduo vai adoecer. Quando o transplante de órgãos, o tratamento da ILTB pode ser indicado antes ou após o transplante. Para alguns grupos de transplantados, como no fígado, por exemplo, o tratamento antes pode ser dificultado devido à potencial hepatotoxicidade da isoniazida. Aí, nessas situações, a gente vai usar a rifampicina, que a gente vai ver mais à frente. E, nesses casos, pode ser mais seguro realizar o tratamento da ILTB após o transplante. Após melhorar a função hepática, por exemplo. Mas se tiver como a gente fazer antes, a gente faz. Já vai preparando o paciente, tá? Por exemplo, o paciente tem uma doença renal crônica, está em terapia renal substitutiva, é candidato ao transplante de rim. A gente já pode investigar e fazer o tratamento antes dele concretizar o transplante. Aí, quando já está em uso do imunobiológico ou imunossupressor e tem indicação do tratamento da ILTB, a gente vai realizar o tratamento da ILTB, contudo,
há um risco elevado da TB ativa. Por quê? Já era para ter sido feito o rastreamento antes de iniciar o imunossupressor, tá? Só que aí, nesses casos, a gente tem que sempre descartar a TB ativo, tá? E colocar também para o paciente, gente, mesmo tratando a TB latente, não é zero o risco desse indivíduo lá na frente, anos, meses, abrir a tuberculose doença. A gente diminui muito a chance, mas ela nunca é zero, tá? E a gente também faz essa avaliação no profissional de saúde, tá? Aqui do profissional de saúde eu vou passar mais rápido, tá? A gente tem que fazer no admissional, a gente tem que saber com o PPD se esse indivíduo já tinha sido infectado ou não pela hemituberculose, tá? Se não tinha sido infectado, aí a gente não vai indicar tratamento da ILTB. E no periódico anual, se houver incremento de 10 milímetros, conversão, eu tenho que descartar a TB ativa. Aí, se eu descartar a TB ativa, aí sim ele vai entrar no tratamento da ILTB. Tá? Aqui, gente, é da nossa ficha de notificação, tá? As principais indicações para tratamento da ILTB. Aí nós temos aqui um grupo, esse grupo grande. Depois eu vou mandar aqui para vocês, tá? Que não vai precisar fazer nem PPD nem IGRA. Quem são? Recém-nascidos coabitantes de casos de tuberculose, pessoa vivendo com HIV, contactantes de TB pulmonar laríngea, aqueles PV-HIV com CD4 menor que 350, PV-HIV que tinha registro, a gente olha lá no prontuário, ele tinha o PPD, o IGRA positivo e não tinha sido tratado, pessoa vivendo com HIV que tem um raio-x de tórax e tem uma cicatriz de TB, que não tratou TB previamente, pessoas que farão uso de imunobiológico, imunossupressor ou corticoide, mais de 15 miligramas de prédio por um mês, com raio-x de tórax com cicatriz de TB que não tratou TB, ou ainda indivíduos dessa categoria que tinham uma prova tuberculínica ou IGRA e não trataram TB, ou ainda que são contactantes de algum caso de TB pulmonar ou laríngea. Todo esse grupo aqui, gente, não precisa do PPD ou IGRA, tá? Se for nessa, aí você marca aqui, ele já tem indicação de tratamento da TB latente, desde que descartada a TB doença. Ainda temos aqueles que é 5 milímetros ou mais ou IGRA. São aqueles contatos de TB pulmonar laríngea, adultos, crianças, independente da vacinação com BCG. É aquele PV-HIV com CD4 mais que 350, pessoas com alterações radiológicas, fibróticas, sugestivas de sequela de TB sem tratamento, pessoas que farão uso de imunobiológico ou imunossupressor, tá? Incluindo corticoide, mais de 15 miligramas de prédio ou equivalente por mais de um mês, ou ainda pessoas candidatas a transplante de células-tronco ou órgãos sólidos. E quem são aqueles que vão ser tratados na ILTB também? Que tem prova tuberculínica maior que 10 ou IGRA, positivo reagente. Silicose, pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço, linfomas e outras neoplasias hematológicas, neoplasias em tratamento imunossupressor, insuficiência renal em diálise. Olha só aqui, gente, diabetes mellitus, pessoas com baixo peso, menos de 85% do peso ideal, pessoas tabagistas, mais de um maço por dia, pessoas com calcificação isolada, sem fibrose na radiografia de tórax. E ainda aqueles indivíduos em que há uma soroconversão já, desculpa, uma conversão da prova tuberculínica, um incremento de 10 milímetros ou mais em relação ao anterior. Aí entra aqueles contato com TB pulmonar laríngea, aqueles que a gente mostrou que repete por 8 semanas, tá? Profissionais de saúde
ou ainda trabalhadores de instituição de longa permanência. Aí entra aqui casas de custódia, pode entrar asilo, pode entrar cuidados intermediários, né, hóspices, tá? Ou outras a julgar aqui critérios médicos, tá? O tratamento da ILTB reduz em 90% o risco de desenvolver a TB doença. Contudo, apenas 10% das pessoas com indicação de tratar a ILTB completam o tratamento. Então, não é só diagnosticar, é acompanhar, é ir atrás, ver se a pessoa está usando. Desde 2000, esse estudo aqui, olha, do Lancet, 2016, uma meta-análise mostrou, olha, daqueles pacientes que a gente faz a identificação, tem necessidade do tratamento da ILTB, tá? Inicialmente testados, que receberam o resultado positivo, foram fazer avaliação médica, receberam as recomendações de tratamento, aceitaram iniciar o tratamento, e aqueles que completaram o tratamento, olha só aqui, gente, 18,8%. A meta-análise aqui, de vários estudos, né? Então, com um intervalo de confiança aqui, não chega nem a 20%. O tanto de que a gente perde de pacientes. Então, não é só pensar na ILTB, é pensar, é agir, é motivar, ir no território, ir atrás, instituir o tratamento e completar o tratamento, que é isso que vai fazer com que a gente diminua a chance dessas pessoas adoecerem. Então, nosso objetivo é erradicar o bacilo, dessa forma diminuir a chance de reativação e prevenir a progressão do assintomático para o doente, logo ou no futuro. Nunca iniciar o tratamento da ILTB sem antes afastar a doença ativa. Olha, eu falei isso aqui durante a aula todinha. Se vocês me disserem que eu mandei tratar ILTB sem ter ido atrás da TB doença, tá gravado aqui, né, professora Lidiana? Eu falei aqui bastante para o grupo. Tem que descartar sempre a TB doença, tá, gente? Porque o tratamento é diferente, tá? E onde é que a gente partiu? A gente tinha aqui, olha, 12 meses de isoniazida, 9 meses. A gente está bem aqui, olha, no 3HP. Tá? E tem estudo já em andamento aqui, que talvez até em um mês a gente consiga fazer para ILTB. O tratamento da ILTB, isso também é um outro dilema. Às vezes algumas pessoas falam, pode induzir resistência. Então, se você fez conforme o protocolo e descartou a TB ativa, não vai induzir resistência, tá? O que a gente tem preconizado? São esses 3 esquemas aqui, tá? Com isoniazida, 6 a 9 meses, o 3HP, que é rifampicina com isoniazida, ou só rifampicina. A gente vai ver um por um, tá? Vou começar pelo que a gente tem mais disponível, né? E agora não, assim, tem uns 2, 3 anos, capilarizou, né? É o 3HP, que é rifampicina com isoniazida. São 12 doses semanais por 3 meses, tá? É uma vez na semana. A gente tem um prazo máximo de 15 semanas, tá, gente? Então, o paciente perdeu uma semana. A gente pode recuperar desde que não ultrapasse as 15 semanas, tá? Como é que a gente vai fazer? Em adultos, tem que ter mais de 30 quilos, tá? E mais de 14 anos. A gente vai fazer 900 miligramas de isoniazida e 900 miligramas de rifampicina. 900 e 900, tá? Não tem como a gente confundir. O rifampicina, esse bem aqui, ele é de 150 miligramas, tá? Aí ele vai tomar 6 comprimidos de rifampicina. Isoniazida, a gente tem a apresentação de 100 e de 300 miligramas. Na atenção primária, geralmente a gente recebe de 300 miligramas, a não ser que tenha falta, alguma outra situação, tá? Aí ele faz 3 comprimidos de isoniazida. 3 com 6, 9, tá? Em crianças de 2 a 14 anos, aí tem que avaliar pelo peso do anjinho, tá? Aí calcula tudinho e faz. Uma vez por semana. Escolhe o dia da semana.
Então, também a gente tem que tomar cuidado na nossa prescrição. Escolha o dia da semana. Por quê? Geralmente a gente vai fazer TDO, tá? Ou alta administrada, sendo organizada estratégia de adesão. No território é mais fácil. Se a gente puder pedir para o paciente comparecer à unidade para fazer a dose supervisionada, o ACS, tá? Ou na consulta, tá? Todas as indicações da ILTB a gente pode fazer o 3HP. PVHIV a gente pode usar? Pode, só tem que tomar cuidado com interação medicamentosa, tá? Não utilizar em pessoas com monoresistência à isoniazida ou intolerância à isoniazida. O que isso quer dizer? Se o caso fonte tinha resistência à isoniazida, já não é muito bom a gente utilizar só o 3HP, tá? Ou o indivíduo teve intolerância à isoniazida em alguma outra situação, ele já fez isoniazida lá por conta da hanseníase, não se deu bem, a gente não vai insistir, tá? As interações com antirretrovirais, a gente pode só fazer alguns ajustes, tá? Mas isso a unidade de referência vai tomar cuidado, porque na atenção primária não é para ter inibidor de protease, tá? Gestantes não está recomendado, porque não tem estudos, tá? E a gente tem que tomar cuidado com reação de hipersensibilidade, pode ser cutânea, rash, tá? Pode fazer Steven-Johnson, tomar cuidado, tá? A hepatotoxicidade, ela pode ocorrer, mas é menos frequente. Pode também estar associado náuseas, isso é muito frequente, epigastralgia. Coloração avermelhada de suor, urina e de lágrima é da rifampicina, tá? Não precisa trocar medicação. Agora, hepatotoxicidade, a gente tem que ficar atento, porque a hepatotoxicidade, às vezes, a manifestação clínica vai ser náusea, vai ser epigastralgia, vômito, e aí a gente precisa fazer o monitoramento, tá? Dosar as transaminases, tá? A ST, a NT, mais especificamente a NT, tá? E se ocorrência de hepatotoxicidade, suspensão. Provavelmente é a isoniazida que está causando isso, tá? O outro é isoniazida, isolada. Esse era o que a gente usava, era a primeira linha, né? Só que olha só, gente, é de 6 meses ou 9 meses. O melhor é o de 9 meses. Tem que tomar todo dia. Quanto é que a pessoa vai usar? 5 a 10 miligramas quilo de peso até a dose máxima de 300 miligramas. Então, o indivíduo, 60 quilos, toma 300 miligramas de boa, tá? É um comprimido. Só que são 6 a 9 meses. E o melhor são 9 meses, tá? Todas as indicações da ILTB, exceto eventos adversos graves à isoniazida, contato de monoresistência à isoniazida, hepatopatas e pessoas acima de 50 anos, porque tem maior risco de hepatotoxicidade. A gente vai evitar usar, tá? Nesses pacientes. Não tem interação com os antirretrovirais, gestante pode usar, desde que a gente suplemente com a piridoxina, que é a B6, tá? Entre 50 e 100 miligramas dia, porque pode fazer neuropatia periférica. Reações adversas mais frequentes, olha, hepatotoxicidade, neuropatia periférica, rash cutâneo e náuseas. E o outro esquema é rifampicina, a boa e velha rifampicina. 4 meses, também toma todo dia. Aí pode tomar até 120 doses de 4 a 6 meses, tá? Em adultos, a gente vai fazer 10 miligramas de quilo até a dose máxima de 600 miligramas. E em crianças, a gente pode usar de 10 a 20 miligramas quilo dia de peso até a dose máxima de 600 miligramas. A gente prioriza o esquema com rifampicina para aqueles indivíduos com mais de 50 anos, com hepatopatias, tá? Contato de pessoa com TB monoresistência à isoniazida, ou ainda aqueles que tenham intolerância à isoniazida.
Aí, rifampicina interage com o IPR, interage com o TAF, aí, na referência de HIV, tem que fazer o acompanhamento. Se tiver em uso de dolutegravir, tem que dobrar a dose. Gestante pode usar, tá? Reações de hipersensibilidade podem acontecer, hepatotoxicidade é menos frequente, mas plaquetopenia, anemia hemolítica pode acontecer, nefrite intersticial, então ficar atento com a rifampicina, rasgo cutâneo, náuseas, coloração avermelhada. Rifampicina e isoniazida, olha só, devem ser tomadas em jejum. A rifapentina junto com os alimentos. Então, essa observação que a gente tem que colocar também na administração, tá? Então, se eu estou fazendo 3-HP, que é com rifapentina e isoniazida, o que geralmente a gente faz? Isoniazida em jejum, espera 1 a 2 horas, faz o de jejum e toma logo em seguida a rifapentina. As consultas preferencialmente são mensais, no máximo 60 dias, exceto o esquema 3-HP, que as consultas devem ser mensais. Não precisa ser só consultas médicas, podem ser intercaladas com a enfermagem. Mas a enfermagem, salvo engano, se eu estiver errado, depois me confirme, acho que não está autorizado a fazer a instituição do tratamento sem uma prescrição médica, tá? Não repetir o tratamento da ILTB em quem já tratou TB no passado. Se a pessoa já tratou TB, já foi, tá? E quem já fez o tratamento de ILTB, o paciente tem um antecedente que já fez tratamento da ILTB com isoniazida. Eu posso fazer o 3-HP? Não. Exceto se nova exposição de risco. Aí tem que ser avaliado. Aí isso aqui já é um caso para ser cuidado com o especialista, tá? Porque às vezes a gente pode orientar novos tratamentos, a gente vai levar em consideração outras situações, tá? Adesão em tratamento completo da ILTB. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque os nossos não é só iniciar, é concluir o tratamento. Então, a gente deve fazer intervenção para necessidades específicas do grupo de risco e realidades locais, tá? Então, a gente vai avaliar, ver qual é a melhor forma de adesão, tá? Se a gente está vendo que está tendo falha, agora fazer TDO, tá? Chamar o indivíduo para tomar na unidade, tá? Estratégias que vão nos ajudar. Aqui a nossa ficha de notificação. Tem que preencher tudo isso aqui, tá, gente? Isso aqui depois tem que ser alimentado no sistema, que é o CIT-TB, que é o Sistema de Informações, tá? Do Ministério da Saúde da Coordenação de Tuberculose. A gente vai falar tudo aqui, como é o ingresso, os dados do indivíduo, o endereço, a residência, olha, a investigação. Descartou TB ativa? Caso a TB ativa não tenha sido descartada, justifique a realização do tratamento da ILTB. Porque a gente tem que tomar cuidado. Aí se vive com HIV, se tinha BCG, o raio-x, olha. Como foi o raio-x? Estava em uso da TARV, o IGRA, data da coleta do IGRA, prova tuberculínica, data da última, da aplicação da última prova tuberculínica, quanto deu a prova tuberculínica, se é contato de TB, o nome do caso-fonte e o número do SINAM. Tudo isso a gente tem que colocar, tá? Aí vamos para os dados do tratamento. Aonde que esse indivíduo vai acompanhar, tá? Qual é o grupo? Aí eu vou marcar aqui, olha. Tem todos os grupos que a gente colocou, né? Se tem prova tuberculínica, IGRA, se ele fez, vou marcar, tá? Aí se houver registro, o código de indicação secundária, tá? Para tratamento da ILTB. Qual medicamento? Qual é o esquema que eu vou fazer? Isoniazida 9 meses, eu vou marcar aqui. Rifampicina 4 meses, 3-HP, que é o rifampicina com isoniazida, data do início do tratamento. Preencha até esse ponto, assine e notifique no ILTB. Após o encerramento, termine de preencher. Aí a gente vai encerrar. Aí o paciente tomou quantas doses? Quando terminou? Qual a situação do encerramento? E se teve óbito, qual foi a menção no óbito? Aí investigar, assinar e tramitar para o Ministério, para a Secretaria de Saúde, tá? E o mais recente, agora de novembro, gente, a gente recebeu essa nota informativa, tá?
E aqui no Pará, assistências farmacêuticas estaduais. Não é do meu conhecimento a gente já ter recebido a dispensação, tá? Mas já deve estar chegando, porque quando o Ministério da Saúde dispara essas notas técnicas é porque já estava em estoque, né? Eles já estão liberando. Para que é? É a dispensação do coformulado de rifapentina e isoniazida no mesmo comprimido, que aí é 300 miligramas de rifapentina e 300 miligramas de isoniazida. Em pessoas mais de 14 anos, a dose fixa combinada, né, de 300 miligramas de rifapentina com 300 miligramas de isoniazida, ficam 3 comprimidos, tá? Facilita e muito, porque a gente tinha que fazer 6 de rifapentina com 3 de isoniazida. 9 comprimidos, o paciente reclamava. Aí, com esse dose fixa combinada, vai facilitar para a gente ter mais adesão, né? Só que aí, olha só, a isoniazida sozinha a gente tem que fazer em jejum. Só que quando ele é dose fixa combinada, eles podem ser tomados, deve ser tomado junto com os alimentos, né? Não precisa ser em jejum. Aí já facilita um pouquinho na tolerabilidade, né, desse esquema. Aí aqui é dos anjinhos aqui das crianças, tá? A gente faz pelo peso, tá? O comprimido ele pode ser partido no meio, tá? Novidade. Acho que ainda não chegou, mas tá próximo. A gente já mandaram aqui, olha, para o Pará, olha aqui, coordenação estadual do Pará. Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante hoje. Falei para a professora Leidiana que esse tema era grande, e é grande porque ele tem muitas nuances, cuidados, tá? Por isso que a gente não abordou junto com a TB2. Para eliminar a TB como problema de saúde pública, a gente tem que encarar a ILTB como importância nos grupos prioritários. É uma estratégia do ILTB mundial, priorizar diagnóstico e tratamento da ILTB nos processos de trabalho, ampliar a ILTB nas pessoas vivendo com HIV, AIDS, nas crianças, que é um grupo importantíssimo, coabitantes, recém-nascidos, tá? Perspectiva de novos medicamentos com menos tempo de tratamento, que vai favorecer a adesão. E a gente não tem muitas informações do que a gente vai fazer com esses casos contaquitantes de TBNR e XDR, né? Aqui eu deixei, gente, vocês podem apontar aqui nesse QR Code, ele vai seguir para o site aqui do CIT-TB. Tem essa ficha de notificação, tem essas informações, tem o protocolo brasileiro, tá? E era isso.